Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre poupança, simulando alguns investimentos que a gente pode ter dentro da nossa educação financeira. Que investir, saber investir, é extremamente importante na nossa educação financeira, porque a gente vai fazer isso o resto da nossa vida, sempre. Eu sou o professor Tony, você já me conhece dos vídeos anteriores, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então, o que a gente vai discutir no nosso vídeo de hoje? Primeira coisa, aprender sobre o investimento da poupança, que é o investimento mais tradicional da família brasileira e que o brasileiro adora a poupança. Compreender a necessidade da gente ter um fundo emergencial, ou seja, para aquelas despesas que a gente não planeja, a gente já faz, nós já aprendemos a fazer um orçamento, já sabemos que dentro desse orçamento a gente tem que guardar uma parte dele, o método 50, 30, 20 que a gente já conhece, que 20% a gente tem que economizar exatamente para fazer investimento e também um fundo de reserva para aqueles fatos que às vezes a gente não se prepara, por exemplo, a quebra do carro que a gente precisa para se locomover, então esses fundos de reserva são extremamente importantes. E vamos simular um plano de investimento da poupança, porque dentro da nossa educação financeira a gente vai aprender que precisamos ter um plano de investimento, ver quais são os investimentos que são mais interessantes. A gente vai começar exatamente hoje. Vamos primeiro pensar sobre algumas questões aqui. Você sabe o que é um plano de investimento? Você sabe o que é um fundo emergencial? Já dei algumas dicas. E a poupança? Já deve ter ouvido falar, com certeza. Você considera que a poupança é um bom plano de investimento para você? Pensaram um pouquinho? Tenho certeza que sim, né? Algumas coisas aqui vocês já responderam. Vamos agora comentar a respeito. Então, por exemplo, ali, no caso da poupança, vamos começar pela última questão ali. A poupança hoje em dia já não é um bom plano de investimento. Qual é a vantagem dela? A disponibilidade da gente pegar o dinheiro a hora que precisar. Só que se você tirar, você colocou na poupança hoje, daqui uma semana você precisa do dinheiro, essa uma semana você não recebe de juro, que no mínimo tem que ter 30 dias para você poder receber o juro, né? Então tem que tomar alguns cuidados quando a gente for fazer. A questão do fundo de emergência, a gente começou a conversar, né? Pode acontecer uma emergência, alguma coisa não planejada no seu orçamento que você precise recorrer ali. Que daí você escapa, por exemplo, se você tem esse dinheiro guardado, escapa de você ter que fazer um empréstimo ou um financiamento, né? E o plano é exatamente para a gente atingir as nossas metas, ou seja, fazer uma universidade que você não passa na pública, precisa fazer um curso de inglês que você queira, um curso de línguas, ou uma viagem, ou adquirir um carro, seriam fundos que a gente vai fazer para atingir essas metas que a gente faz. Ou quem é mais ainda organizado, um fundo, por exemplo, para bancar a sua aposentadoria com excelente qualidade. Então, a gente hoje em dia, no Brasil, a gente não tem muito costume de falar em aposentadoria quando está jovem. Em outros países desenvolvidos, as pessoas desde cedo começam a pensar no seu fundo de aposentadoria. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um caso do investimento de poupança aqui da Isabelle. Isabelle recebe um valor mensal em dinheiro e, pensando no futuro, quer aplicar esse valor na poupança. Mas ela também sabe que em algum momento ela poderá precisar mexer nesse dinheiro. Por isso, o investimento que ela fez com o objetivo também de ser um fundo emergencial. Então ela vai investir para guardar para o futuro e também para, em algum momento que precisar, ela retirar esse dinheiro como um fundo emergencial para as emergências que acontecerem. Então, qual é a vantagem que a Isabela guardar esse dinheiro na poupança? Qual é a vantagem em poupar traçando um objetivo num fundo emergencial? Eu já disse, né? Vamos repetir, né? A vantagem é que o dinheiro está sempre disponível. Dependendo da aplicação, às vezes ele não está disponível. Ele pode ficar bloqueado durante 180 dias e você não ter acesso. Então, temos que ver qual investimento que eu posso fazer. E se ele tem o aspecto do fundo emergencial, você precisa sacar ela sem ter um prazo determinado. Então, precisamos sempre nos organizar para poder fazer isso. Como a poupança a gente já conversou, né? É a modalidade mais tradicional do povo brasileiro e que o povo brasileiro adora, porque ela tem uma alta liquidez. O que significa liquidez? Eu consigo sacar a qualquer momento, né? Eu consigo retirar esse dinheiro a qualquer momento e nem todos os investimentos vai ser possível fazer isso.
tá? Então, essa é uma das coisas que mais atrai o brasileiro por esta alta liquidez. Existem outros investimentos que têm baixíssima liquidez, ou seja, que você não consegue sacar esse dinheiro. Se você sacar, você pode às vezes conseguir, mas você vai ter alto deságio na retirada desse dinheiro. O fundo emergencial, como a gente já colocou, é no caso a poupança é um lugar ideal para investir, porque eu posso retirar a qualquer momento. Seja, por exemplo, consertar o carro, um remédio que precise, que vão surtir e que você vai conseguir utilizar facilmente. Mas como que é o rendimento da poupança? Já que a poupança teve várias mudanças nos últimos anos, como é que é calculado a poupança ali, o rendimento dela? Então lá, ele é usado a taxa Selic, já ouviram falar da taxa Selic, né? A taxa referencial do Banco Central. A Selic é uma taxa básica de juros da economia, é o principal instrumento de política monetária do Brasil, que é feito pelo Banco Central no controle da inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, com taxas de juros de empréstimo, financiamento e aplicações financeiras de modo geral. Em 2020, a taxa Selic anual ficou em 2,74%, o que significa que teve uma média de rendimento de 0,23 ao mês. Nossa, é baixa a taxa Selic? Quando eu vejo lá o juro do cartão de crédito é tão alto? Sim, porque o cartão é alto risco, né? Porque não tem uma garantia. No caso da Selic, quem garante é exatamente o nosso governo. E essa taxa é uma política governamental, né, do Banco Central para controlar a inflação. Então, se a taxa estiver muito alta, pode também impedir investimentos, né? É bom para o caso de um rendimento, porém, na economia, às vezes não vai fazer girar, porque as pessoas vão preferir, em vez de produzir, vão aplicar em fundos de investimento. Aqui nós temos exatamente um gráfico mostrando a taxa Selic desde 2011. Ó, lá em 2011, a taxa Selic estava em 12% ao ano. E hoje ela está bem mais baixa, né? Bem mais baixa mesmo. Mas o que a taxa Selic tem a ver com a poupança? Em 2017, tá, foi mudado a forma do cálculo da poupança. Antigamente era a taxa Selic mais 0,5% ao mês. Hoje em dia mudou. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% por ano, que é o caso agora, ele corresponde só a 70% da taxa Selic mais a TR, que é um outro referenciador de inflação que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, se a taxa 70% da taxa Selic, que é 2,74, mais a TR do último ano, dá aproximadamente 1,91% ao ano. Então, você veja que a poupança está rendendo menos que a própria inflação que a gente teve no último ano. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado. A poupança pode ser um rendimento, porém, não necessariamente para a gente usar no dia a dia. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Suponha que a Isabelle investiu na poupança R$ 1.100 no início de 2020, em 2 de janeiro. Se a Selic foi de 0,38, qual foi o valor de juros que Isabelle ganhou deixando o seu dinheiro durante um mês nessa poupança? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Essa questão de juro é o que a gente trabalhou exatamente nos vídeos anteriores. Já voltamos a conferir.
Então, gente, nós começamos agora aplicando exatamente aqueles conceitos de juros. Então, como é que nós vamos? 70% da taxa Selic, 70% de 0,38, portanto, 0,266 ao mês, considerando o mês depositado. Então, 1.100 com esta taxa aqui, lembrando que a gente tem que deixar na forma decimal, dividido por 100, deu 2,926. Arredondando aqui, vamos dizer que deu 2,93 o rendimento dessa poupança. Gerou isso de juro no mês. Ou seja, no final do mês, ela estava com um montante de R$ 1.102,93. Um valor baixo, mas é melhor do que não ter reserva nenhuma, né, gente? Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Davi tinha R$ 1.248,55 na poupança no mês de julho de 2020, quando depositou mais R$ 120. Qual será o saldo dessa poupança ao final de agosto, sabendo que a taxa Selic foi de 0,19 em julho e em agosto foi de 0,16% em agosto? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Então esse tipo de problema, gente, é um problema bastante interessante e real que a gente vai viver no nosso dia a dia. Então vamos lá. Então o Davi tinha esse saldo, depositou mais 120. Então o montante que ele tem inicialmente, início de julho, R$ 1.368,55. 70% da taxa de 0,19 em julho, a taxa, então, por exemplo, que ele vai ter de rendimentos vai ser essa daqui, 0,133%. Vou pegar o valor que ele tem depositado, vezes essa taxa, não esquece que tem que dividir por 100, fizemos a multiplicação,
deu 1,82 de juro. Somando com o saldo que ele tinha no início do mês, ficou agora com um saldo de 1.370,37. No mês de agosto, a taxa é de 0,16 vezes 70% deu 0,112%. Agora, a gente fazendo o cálculo sobre o valor desse daqui, encontramos que deu R$ 1,53. Somando com o capital, portanto, no final de agosto, ele tem R$ 1.371,90. Porque se você quer fazer um fundo de reserva, você tem que todo mês ir colocando e, obviamente, se você não há necessidade desse dinheiro, você pode passar para outros fundos que a gente vai conversando no decorrer das aulas de outros fundos que a gente pode utilizar além da poupança, né, gente? Que são os planos de investimento que a gente vai ter. Um deles que a gente pode utilizar é o CDB, que é o Certificado de Depósitos Bancários, que hoje em dia ele consegue oferecer muito mais juros do que a poupança. Só que aqui uma diferença, o CDB também é a cobrança de impostos, que na poupança não tem, que é, por exemplo, imposto de renda sobre o juro, né, que você obter lá. Então essa é a principal diferença que nós temos. A poupança não gera impostos, enquanto o CDB vai gerar. A outra diferença é que nós só podemos retirar depois de 30 dias. No caso do CDB, você pode tirar dia a dia, tá? Não precisa esperar um período determinado para você tirar, porque ele vai render um juro diário. Tranquilo? Esses certificados de CDB, ou CDB, eles estão rendendo, isso varia de instituição para instituição, entre 6% e 9%. Mas, como eu falei, vai ter sobre esse rendimento o imposto de renda. Vamos ver aqui, ó. Suponha que você investiu R$1.000 e teve uma rentabilidade bruta, sem descontos, de R$ 95 dessa aplicação. O valor do rendimento houve um desconto de R$ 16,62 referente a imposto de renda. Logo, o valor investido somado ao rendimento total líquido deu de R$ 1.078,38. Então, mesmo com o desconto em imposto de renda, está rendendo ainda bastante mais do que a poupança. Então, é um investimento bastante fácil de ser feito e que o brasileiro está se adaptando bastante. Então, vamos lá, vamos simular aqui. Então, 1.000 mais 95 deu 1.095, subtraindo o 16,62 que foi cobrado de imposto, então o valor líquido 1.078. Para a gente saber qual foi o rendimento efetivo que esse dinheiro teve, eu vou pegar esse 1.078 e dividir pelo valor inicial, que seria 1.000. Portanto, deu 1,07838. Multiplicando por 100 e tirando o capital, que seria 100%, nós vamos ter um rendimento de 7,838%. Então, um rendimento bem mais alto do que a poupança ali que a gente viu. Tranquilo? Agora vamos fazer uma aplicação desse conceito com vocês lá. Isabelle optou então agora um CDB e aplicou por R$ 1.400 para receber 7,5% ao ano de juros. Após 3 anos, quando foi realizar o saque, viu que havia uma cobrança de 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Qual foi o valor total sacado pela Isabelle? Ou seja, o valor líquido que ela sacou retirando o imposto. Nós vimos no exemplo anterior como que a gente faz esse cálculo. Lembrando que o CDB é exatamente uma aplicação de juro composto. A gente já sabe dos outros vídeos. Então, vocês usando esses dados, vocês vão calcular depois de 3 anos qual que é o valor líquido que Isabelle retirou. Já voltamos a conferir.
Então, pessoal, vamos lá ao cálculo. Então, é juro composto. Aqui nós temos o capital 1.400, a taxa 7,5% ao ano, dividido por 100, o tempo 3 anos, aplicamos 1.400, 1 mais 0,75 elevado a 3. Portanto, o montante 1.739,21. Esse é o valor bruto, né? Então, o valor do juro, tirando o valor inicial, deu 339,21. Isso vai ser calculado em imposto de renda sobre o rendimento. Então, 15%, deixando em decimal, né, dividido por 100, nós vamos pagar de imposto R$ 50,88 de imposto de renda. Nem vem para a gente, já vai, o banco já retém e repassa para o governo brasileiro, para a Receita Federal. Então, portanto, o rendimento que teve 1.739,21 menos o imposto que pagou, ele vai retirar, a Isabelle vai retirar R$ 1.688,33. Mesmo com imposto, é uma aplicação muito melhor que a poupança, gente. E muito importante. Então, para vocês refletirem, qual é a diferença em CDB e poupança? Conseguiram já ver essa diferença? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Qual das duas modalidades de investimento estudada hoje é a mais interessante para você compor um fundo emergencial, aquela que você pode sacar a qualquer momento? Na sua opinião, lembre, não tem uma regra única dentro da educação financeira. Você tem que analisar o seu dia a dia para ver o que é mais interessante. Tranquilo? Então tá, vamos ver o que a gente comentou nesse vídeo de hoje. Nós falamos sobre poupar, apresenta várias vantagens, como investimento e ter um fundo emergencial, ou seja, quando quebrar alguma coisa em casa, estragar o carro, não sei o que, não precisar recorrer a financiamento, ou seja, pagar juros. Vimos as principais diferenças entre poupança e CDB, quanto ao rendimento, tempo de aplicação e também segurança, né? E vale ter um fundo emergencial tendo em vista as eventualidades que podem acontecer na nossa vida, que é muito importante. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre a poupança e os nossos planos de investimento, as simulações de plano de investimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve.